Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de equações diferenciais. A questão que a gente vai resolver hoje é a questão 1.4, da página 382 do livro do Reginaldo. Pediu para determinar o deslocamento U de xt de uma corda de 40 cm de comprimento. Ela está presa nas extremidades, o coeficiente aqui é A igual a 2, ela é solta do repouso, de forma que o deslocamento inicial é dado pela função seno de πx sobre 20, para x entre 0 e 40. E também pergunta qual que é o período fundamental da corda, ok? Então vamos lá para o sketchbook resolver esse problema. Aqui no sketchbook eu deixei preparada a nossa questão 1.4, então eu estou querendo saber o deslocamento vertical aqui, a função U de xt, o A vale 2. Aqui eu desenhei o meu deslocamento inicial, que é no tempo zero, a função U de x0, né, quando o tempo é zero, vale f de x, dado por seno de πx sobre 20. Aqui eu escrevi seno de πx, eu multipliquei por 2 em cima e embaixo. Vai ficar seno de 2πx sobre 40, talvez é mais interessante a gente trabalhar com essa função aqui, depois a gente vai ver o porquê. Ela é solta do repouso, ou seja, não tem velocidade inicial. Então eu estou com as condições de fronteira de Neumann, ou seja, eu tenho a equação da onda tradicional, né? Aqui aparece o A ao quadrado que deu, então apareceu um 4 aqui. Aqui eu tenho o meu deslocamento inicial, ou seja, para o tempo zero eu tenho que a minha solução, meu deslocamento vertical vale para cada x esse f de x dado aqui, que é o gráfico dessa função em azul que eu desenhei para vocês. Aqui eu tenho que ela é presa nas extremidades, ou seja, em 0 e 40 ela vale 0, ou seja, aqui e aqui vale 0. E outra condição que eu tenho é que ela não tem velocidade inicial, ou seja, a derivada parcial de u em relação a t no tempo zero vale 0. E aí pergunta qual que é o período fundamental da corda. Então vamos lá fazer a questão. Bom, da teoria, nós sabemos que a minha amplitude, ou seja, a altura que dado pela função u de xt é dado pelo somatório, com n variando de 1 a mais infinito, de AN vezes o cosseno de Nπ, cosseno não, seno, o seno de Nπx sobre 40, vezes o cosseno de ANπ t sobre 40, onde esse AN é dado por 1, na verdade aqui é 2 sobre L, né? Ou seja, 2 sobre 40, integral que vai de 0 até 40, de f de x vezes o seno de nπx sobre 40 dx, ou seja, esse coeficiente que aparece aqui é dado por essa fórmula. Bom, o que acontece? Como essa função f aqui, ela envolve, ou seja, aqui é só substituir os valores, né? Quem que seria minha u de xt? Então vai ser o somatório com n variando de 1 a mais infinito. A n, aqui que dá para trocar aqui, só colocar o valor de A igual a 2. Então vai ficar seno de nπx sobre 40, vezes o cosseno, o A aqui dá para cortar aqui, vai ficar 2 sobre 40, vai dar 20 embaixo, vai ficar nπ sobre 20 vezes t. Ok? Aí o que acontece? O meu AN é dado por 1 sobre 20, que é isso aqui, né? Integral de 0 até 40. O f de x aqui é o seno de 2π x sobre 40 vezes o seno de nπx sobre 40 dx. Essa integral aqui, a gente viu alguma coisa parecida na aula, por isso que eu quis colocar, ao invés de deixar πx sobre 20, eu multipliquei por 2 aqui, ó, para ficar exatamente 40, 40 aqui. Na aula, vamos dar uma olhada aqui na aula, para a gente ver o que acontece com esse coeficiente. Aqui na aula 15, a gente viu essa fórmula aqui, ó, que é parecido com o que a gente vai precisar para resolver aquela integral lá. Ou seja, seno de mπt sobre L vezes o seno de npt sobre L.
isso aqui, só que a integral aqui está indo de menos L até L, né? Isso aqui vale 0 se o m for diferente de n, e vale L se for igual. Então, o coeficiente original da série de Fourier é dado por 1 sobre L, integral de menos L até L. Aqui eu pego a extensão ímpar, porque a minha função original, o seno de 2πx sobre 40, é só essa parte vermelha aqui, ó, do lado direito. O que eu faço? Eu faço uma extensão ímpar. Fazer uma extensão ímpar, como a função seno de 2πx sobre 40 ela é ímpar, então basta eu fazer esse prolongamento aqui natural da própria função para estender ela de menos 40 até zero. Essa parte aqui é a extensão que eu estou chamando de extensão ímpar da minha f. Então aqui vai ficar f extensão ímpar. Então o que acontece? Como essa f aqui, extensão ímpar, é ímpar, o seno também é ímpar, vai ficar duas vezes. Então, vai ficar duas vezes? Não, vai ficar ímpar com ímpar, vai ficar par, então vai ficar duas vezes a integral de 0 a L, que é exatamente o coeficiente que a gente tinha lá. Mas seguindo com essa conta aqui, isso aqui vai dar, quem que é o AN? O AN original é 1 sobre 40, integral de menos 40 até 40, para ficar exatamente nesse modelo aqui, ó. Seno de 2π, que é a f, né? 2πx sobre 40 vezes seno de nπx sobre 40. Aqui, de acordo com a teoria, isso aqui só vai valer alguma coisa quando n for igual a m, né? Ou seja, se o 2 for igual a n. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 40, que é a constante, vezes essa integral. Essa integral aqui vai valer L. Nesse caso aqui, o meu L é 40. Então, 40 sobre 40 vale 1. Isso acontece quando n valer 2. Então, o único coeficiente que se salva na história, que vai valer 1, né? Ou seja, é quando o n for 2. Então, para todo n diferente de 2, o AN vale 0. Então, o único coeficiente que eu tenho é o A2 valendo 1. Então, voltando aqui, ó. Então, isso aqui vai ser igual a 1 se o n valer 2. Então, a única possibilidade que eu tenho aqui, quem que é minha u de xt? Só quando o n valer 2, ou seja, a minha u de xt vai ser o quê? A2, que vale 1. Então, vai sobrar seno, no lugar do n eu tenho que colocar 2, então 2 sobre 40, então vai ficar πx sobre 20, vezes o cosseno de 2 aqui, vai ficar π sobre 10, né? Porque 2 vai cancelar com 20, então π sobre 10 vezes t. Então, essa é a minha solução, é a minha amplitude. Agora ele pergunta qual que é o período fundamental da corda. Então, aqui eu olho o período do tempo, ou seja, quanto tempo volta a repetir esse formato. Aqui, o que acontece? Eu sei que o período é dado por 2π, vou chamar de P grande, é 2π, a função cosseno é periódica de período 2π, 2π dividido por esse número que acompanha o t aqui, ó, dividido por π sobre 10. Então, 20 segundos. Então, a cada 20 segundos eu tenho essa configuração. Bom, só para desencargo de consciência do coeficiente AN, a gente usou a propriedade que a gente viu na sala de aula, mas se você não assistiu a aula e ficou em dúvida de onde saiu milagrosamente aquele 1, né? Aqui tem o coeficiente AN, tá vendo? Dado por o seno de 2πx sobre 40 vezes o seno de nπx sobre 40 dx. Aqui você vai utilizar essa identidade, se você chama isso aqui de A, isso aqui de B, usa essa identidade trigonométrica aqui para poder... Essa identidade trigonométrica ela vale exatamente o seno de A vezes o seno de B. Então aqui a gente vai dividir em dois casos, para n diferente de 2 e para n igual a 2. Se o n for diferente de 2, aqui aparece um 2 menos n no denominador, tá vendo? Não tem problema, não tem divisão por zero. Vai zerar realmente para n diferente de 2. E se o n for 2, eu vou ficar com seno ao quadrado, utilizo essa outra propriedade aqui, e você faz a conta, você vai ver que o A2 realmente vale 1. Então, vale a pena conferir essa conta, caso você não acredite na propriedade citada anteriormente. Ok? Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.